Salve, salve, galera! Está no ar o nosso segundo episódio do Conecta Handball, o podcast que junta história boa, resenha e, claro, muito amor pelo nosso esporte. Hoje o papo é daquele jeito, a gente está aqui com alguns atletas, vamos estar batendo aquele papo um pouco mais tranquilo, mais calmo, daquele jeito que a galera do handball gosta. Então, assim, vem com a gente para mais um episódio e não perca. Isso mesmo. E hoje estamos aqui com dois atletas e eu vou pedir para eles se apresentarem um pouco. Boa tarde, me chamo José Alfredo, sou atleta amador de handball por 10 anos já atuando no esporte e árbitro de handball e técnico de handball e treinador de handball. É, eu sou a Maria Souza. Eu jogo handball, acho que uns 20 anos, mais ou menos, aproximadamente, assim. Eu tenho 18, né? Então, a conta não fecha. E isso. Maravilha, pessoal. Então vamos começar ali com um esquenta aqui com nossos atletas. Vamos começar aqui com um ping-pong para deixar eles mais à vontade. Vamos lá, eu vou perguntar aqui para Maria e para o José Alfredo. Quem já esqueceu o tênis ou o uniforme antes do jogo? Eu nunca esqueci. Também nunca esqueci, porque eu sou bem ansiosa, então eu sempre vou. Já começo a arrumar as coisas, tipo, bem. Eu sou muito fominha também, eu chego na hora lá pro ir pro campeonato. A primeira coisa que eu pego é o tênis e o uniforme. Uniforme. Mas tem gente no time que sempre esquece, é incrível. Identidade também. Exatamente. Gente, algum de vocês já fingiu não ouvir o técnico só para não sair da quadra? Sendo sincero. Não, quase nunca saía. Né? Palmeira. Eu olhava pro Silto e falava assim: "Me tira, pelo amor de Deus, me tira, me tira". Ele nunca tirava, então Então, todo mundo aqui bem comportado. E a gente quer saber, todo mundo está querendo saber aqui, se quando vocês jogavam, algum colega de vocês era aquele que queria ser o técnico, não escutava, mandão, mais chato, já viveram isso? Cara, no tempo de Jets, sempre tinha um, né, pra querer tomar de conta de tudo, ser aquele cara de querer coordenar dentro de quadra. E no meu time, creio que no começo era o Marco Aurélio. O Marco Aurélio jogava demais. E quando ele saiu, estourou questão da idade, aí já era eu que tinha que comandar a equipe. eu esqueci a pergunta. Quem era um atleta que se achava técnico na sua época de jogo? Hum, são épocas diferentes, assim, mas bem antigo, assim. Os primeiros era a Jennifer, ela se achava técnica. E atualmente é a Ana Clara. É a Ana Clara, porque, meu Deus, eu acho que as duas são a que mais se acham a técnica, assim, do time. Show, maravilha. A gente sabe que é difícil, né? Acontece, viver aqueles momentos chatos, escutar alguma coisa que a gente não quer, mas faz parte do jogo. E vamos entrar um pouquinho naquele assunto delicado, sobre lesão. Qual foi a pior lesão que vocês já tiveram na carreira de vocês? Rapaz, a pior lesão foi em junho desse ano que eu sofri o rompimento do LCA completo. E aí pegou também um pouco do menisco. E é isso aí. Ver se no final do ano faço cirurgia e ver se dá tudo certo pra me voltar ano que vem a jogar. Mas tá fazendo físio? Eu tô vendo. Tá fazendo físio, alguma coisa? Tô fazendo fortalecimento, tô indo pra academia. Hum. Eu tive uma, não é bem uma lesão, né, mas assim, a única vez que eu me machuquei foi uma queda que eu tive ano passado. Ah, tu estava na competição também? Ou não? Tava. Adila, que eu bati a cabeça, peguei um contra-ataque, e aí a menina veio, me derrubou, e aí eu Lá no bati a Goiás. cabeça. É, Pois. foi a única que eu tive, assim, nunca machuquei, graças a Deus. Nem no joelho, pé, nada não. Algum de vocês já jogaram algum campeonato lesionado, com dedo quebrado, pé Sim, torcido? sim, sim. Já joguei com tornozelo torcido, com o dedo mindinho quebrado, com o ombro que saiu do lugar. Rapaz, todo tipo de jeito. Não, no meu eu já torci o pé, assim, mas foi
bem rapidinho, acho que uns 2 dias, assim, melhorou. E eu quebrei o dedo jogando uma competição master que teve em São Paulo. E aí eu quebrei esse dedinho aqui. Mas Mas jogou. joguei, mesmo jeito. Inclusive, eu só fui descobrir que tava com um problema no pé depois que acabou a competição. Inclusive, foi em 2022 que tu também tava Em Colinas. lá em Colinas. Aí eu tava caixingando, não, mas é normal, eu sempre tem uma lesãozinha. Aí acabou que pegou, depois da competição, eu fui ver lá, tinha quebrado uma partezinha do pé, do osso do pé. Eu, rapaz, aí cicatrizou mal cicatrizado. Aí estamos aí. Não, a gente sabe o quanto que é difícil, né, esse assunto de lesão. A gente deseja também melhoras para o nosso colega que teve o rompimento do ligamento. Espero que a cirurgia dê tudo certo. E agora sim, a gente sabe que a gente vivencia o campeonato, tem aquelas pessoas que vão só para viajar, vão só para festar, não querem saber do jogo. E uma pergunta assim, vocês já viajaram durante a viagem, já ficou com alguém, quando viajava ali com aquele time feminino ou com o time masculino, teve aquele clima no ônibus ou então no alojamento, essas coisas? Eu nunca fiquei com ninguém. Não sou disso, pessoal. Sincero nesse momento, né? Pessoal, não façam isso, viu? Pessoal do Rendimax também vai assistir isso. Fique de olho aí, viu, Idenildes? Maria. Eu não tava com ninguém. Juro por Deus, eu nunca fiquei com ninguém em nenhuma competição. Viajando, não. É, Maria mais quietinha, né? Sou bem concentrada, assim, bem good vibes. Competição é pra competir. O exemplo, muito bom. E assim também, né? A gente sabe que nossa modalidade, ela tá um pouco desvalorizada. A gente viaja, joga em quadras não oficiais, quadras sem marcação e tudo mais. E onde foi que você encontrou aquele pior vestiário? Que você entrou sem condições, olhou aquele banheiro para se trocar? Teve algum lugar? Rapaz, vestiário. Rapaz, tinha quadro, não tinha vestiário, ainda se trocava lá na arquibancada. Ia pra um fundo assim, ia do lado de carro e trocava de roupa. Então, se for contar que em Tocantins são poucas as quadras que tem um vestiário, realmente. Quadras que a gente joga handball, no caso. Então, sei lá, só Alojamentos. alojamento Era algum assim muito crítico. já, Tô fa- já foi em Araguaína, em 2015. Tinha um alojamento lá, inclusive era um campeonato tocantinense que teve lá. Eu tava jogando em juvenil e lá o alojamento tinha nem ventilador. E aqui no Tocantins o climazinho agradável, né? 16 graus Celsius. É, clima europeu, já sabe. Cara, teve um alojamento em específico que eu nunca vou esquecer, que foi em Mato Grosso, ou foi em Mato Grosso do Sul, não me lembro. O Silvio vai lembrar. Mas a gente foi numa competição, e a gente ficou no alojamento no ginásio mesmo. E aí tinha um vestiário de lá, gente, era uma situação totalmente assim, insalubre, insalubre, insalubre. O alojamento que a gente ficou, assim, o quartinho que a gente dormia, vou falar assim, era uma beliche de 3 camas e você só não conseguia dormir na terceira, na de cima, porque era muito baixinho. E aí era muito, gente, era horrível, assim. E foi em compensação, a gente ganhou o jogo do, a gente ganhou não, a gente assistiu o jogo da seleção brasileira masculina na época, tipo, muitos anos atrás. Mas foi o único vestiário, assim, que era totalmente precário, não tinha nem chuveiro, a gente banhava numa bacia, assim, ó, tipo, era horroroso. E qual foi a melhor viagem de vocês, assim, o melhor local que vocês já foram, assim, para campeonato? Rapaz, o melhor foi o brasileiro de 2022, que nós fomos vice-campeões brasileiros e foi uma coisa inédita, né? Nunca tinha acontecido do Tocantins adulto masculino chegar no brasileiro e chegar numa final. Sempre chegava na semifinal, perdia, ou então perdia na fase de grupos. E aí a quadra lá oficial, emborrachada. E outro nível, bolas oficiais muito boas para jogar. O pessoal, todo mundo, quase todo mundo, na verdade, já tinha uma carreira muito boa, já tinha vivências, muitas vivências.
sabiam das regras. Aí, assim, quando a gente chega aqui no estado, ou então nas cidades vizinhas, a gente vê que tem muita precariedade em questão de regras. E lá não, lá todo mundo show de bola. E você, Maria? Sabemos que você já viajou bastante. Eu nem falei o nome, né? Brasília. Fala. Ai, eu acho que o melhor nossa, são vários, assim, Belém foi muito nossa, foi maravilhoso. Rio também foi muito bom, mas em relação a níveis que a gente ganhou, assim, a gente ficou bem baixinho. Mas Belém a gente foi ficar em segundo ou em terceiro. Fortaleza, que a gente foi campeões. Ai, tem um monte, eu não lembro não, mas tem um monte aí na minha lista de brasileiros. Anápolis é um brasileiro que a gente, né, pra gente foi muito bom. Eu acho que eu me lembro agora são esses, né, por enquanto. E conta pra gente agora, a gente quer saber, já que a gente sabe que são 2 atletas renomados, já foram para muitas competições. Tem algum gol, algum momento, assim, de um campeonato que você fala: "Cara, esse momento eu vivi, eu sou muito bom, salvou minha equipe", alguma coisa desse tipo? Rapaz, assim, eu fiz um gol, alguma coisa assim, Isso, aquele gol, uma rosqueta, uma vaselina, um momento, assim, que você ficou marcado na sua memória, um gol, assim. rapaz, é porque, assim, são recursos, né? Recursos a gente tem que usar em momentos específicos da competição, do jogo. Então, assim, e meu jogo, ele é muito de finta, é um jogo que eu vejo, assim, que é mais bonito, né? Questão do handball. Então, não tem como eu falar só um, eu fiz uma rosqueta, uma vaselina, usei um recurso, um gol de costas. Só que hoje, hoje em dia o pessoal chega muito no meu direct, no meu privado, pra comentar sobre um gol que eu fiz lá em Mineiros, Campeonato de Mineiros, que eu fiz um gol de costas. Inclusive tá até nos meus destaques lá. Mas, assim, são muitos gols com recurso, né? Show. Eu não Você tenho nenhum que eu me lembre, assim, porque, gente, não tem. Nenhum momento em um jogo específico, estava empatado, você foi lá e deu a da É graça. porque sempre acontece, tipo, toda final, eu, como sou uma jogadora, por exemplo, que pega muito contra-ataque, então eu tenho mais facilidade de fazer vários tipos de gols, assim. Eu falo muito no sentido de contra-ataque, de passe para pivô, passe direto para ponta. Então tem muita facilidade pela posição que eu jogo e assim é muito, não tem um específico assim para eu citar, porque são vários assim. Ai, ai. Não, eu tô brincando, mas não tem um para eu citar de fato. Que me marcou, assim. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta um pouco aqui polêmica aqui pra gente, né, que é atleta, que é a questão dos árbitros, né, no nosso estado, no estado aí de Goiás. Quero saber a opinião de vocês. Como que vocês acham da arbitragem? Cara, sobre o Tocantins, o que eu tenho a dizer é o quê? Que a nossa arbitragem ela está se reestruturando. Então, assim, não tínhamos muitos árbitros no estado, e aí com o Aldilei agora que pegou a posse que ele é o coordenador de arbitragem, a gente está evoluindo em questão de quantidades, né, de árbitros no estado. Então, assim, antigamente tinha quem? Tinha o Rado, o Thiago, o Aldilei e o Gabriel Dene. E assim, em Araguaína tinha alguns ali, mas não eram tão bons. E hoje em dia a gente tem até um plano de cursos, mini cursos que a gente faz entre nós mesmos. Eu falo como, tô falando agora como árbitro, né? Porque eu também sou árbitro. Então, assim, a gente tem mini cursos entre nós para aprender sobre a regra. E é uma coisa que eu não vejo em outros locais. Quando eu pergunto se tem, por exemplo, lá no Goiás, a gente conhece um pessoal de lá, eles não têm essa facilidade que a gente tem aqui. Então, eu conheço o Aldilei, o pessoal do Bico do Papagaio conhece o Aldilei, o pessoal de Araguaína, de Xambioá, de Vanderlei, todo mundo conhece. Então, assim, a gente faz até no Meet. Aí começar a fazer no Meet agora, essa questão desses mini cursos.
Mas o pessoal do Goiás, pra mim, a arbitragem lá tá muito triste. Eu não sou árbitra, eu acho que o Alfredo ele pode falar com mais propriedade em relação a isso, mas o que eu escuto, assim, o pessoal, os atletas em si, tanto feminino, eu já joguei em equipes de Goiás mesmo, então assim, pra mim, sempre tem uma treta ali, tem uma treta ou outra, mas eu nunca, assim, não sei, não tenho propriedade pra falar sobre a arbitragem. Eu sei que tá bem precária também, né, mas eu acho que tá melhorando, tanto aqui no Tocantins, tanto em Goiânia, em Goiás eu não sei, porque, hum, não acompanho muito bem assim, mas é isso. É isso aí. Então faz parte, né? A gente joga, a gente viaja, a gente vivencia o handball e por aí vamos. E uma pergunta assim um pouco mais leve. O que que você prefere? Treinar, bater aquela bola com seus amigos ou viajar mais para um campeonato, um jogo mais sério? Eu prefiro treinar, bater bola mesmo ali, sem nenhum compromisso. Mas, assim, o campeonato é sempre bom, né? Você viajar e ver aquele pessoal novo e ter um pessoal que se espelha em você, né? Que no caso é a base. Mas hoje em dia eu prefiro treinar e bater uma bola mesmo, de boa, tranquilo. Não tô nem podendo, tô lesionado. Tô só passando treino mesmo. Eu prefiro treinar, porque viajar é muito cansativo, é muito gasto também, principalmente pra gente enquanto atleta que não tem nenhum apoio, tanto de federação, enfim, a gente não tem apoio, então para viajar é sempre uma burocracia muito grande, é um gasto muito grande, tanto para as equipes, tanto para pessoas que pedem apoio e a gente não tem apoio nenhum, então nenhum tipo de recurso. Então eu prefiro treinar, que treinar a gente não gasta nada e vai movimentando o corpo. Então, Não, entendi. Qualidade de vida. É, é bom a gente treinar, bater aquela bolinha. E uma pergunta assim, já que os dois já estão na categoria adulta há muito tempo, qual foi a principal diferença que vocês sentiram quando vocês saíram ali do infantil, cadete, juvenil e se inseriram ali no adulto, um adulto universitário, um campeonato um pouco mais sério? Moço, contato corporal, tá doido, não tem comparação. Eu cheguei no juvenil eu já jogava no adulto. Eu jogava juvenil, júnior e adulto. Mas quando eu cheguei só no adulto, pesando 55 quilos, tu é doido, moço, apanhar que nem um condenado. Aí chegou um momento que eu falei, rapaz, ou eu crio uma massa corporal aqui, ou não vai aguentar jogar, não. Aí foi aí que comecei inclusive foi na pandemia, que comecei a musculação e tudo. E eu aumentei 20 quilos. Aí eu saí de 55 e fui pra 75. E aí, quando eu voltei para Palmas, eu já estava um pouco mais com um condicionamento físico melhor. Que aí, quando eu vim para jogar no adulto, eu já senti realmente uma grande diferença. Então, conseguia passar melhor, conseguia arremessar melhor, mas tá doido, contato físico. Também a questão de leitura de jogo, muito diferente. Que no juvenil é o quê? Pega a bola individual, faz o gol. Ou então pega a bola, faz o engajamento, aí vai pro gol. Mas o adulto é muito mais complexo e muito mais pegado o jogo. show. Nossa, eu senti, eu acho que muita relação do peso. E eu nunca ganhei nenhum tipo de peso, então, pra mim, tanto infantil, juvenil, cadete, adulto, eu sempre tive o mesmo. Eu engordei um pouquinho, porque eu pesava. Teve uma época que eu pesei 26 quilos, então, assim, eu era E um grito. Aí eu ganhei um corpinho assim, mas nunca foi, né, uma evolução muito grande, assim, até porque eu não malho, eu não faço nenhum tipo de atividade, então só correr. Mas o adulto eu senti uma diferença muito grande, porque o nosso time sempre foi muito pequenininho, todo mundo. A Ana Clara que chegou assim, desestruturando tudo. Mas o nosso time sempre foi bem anêmico. Aí, assim, a gente ia jogar no adulto e era só porrada, só porrada. A gente saía toda quebrada. Aí o Cito falou assim: vocês não querem jogar? Pois vocês vão jogar. Aí a gente apanhava, 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 até que a gente começou a ganhar. Mas assim, eu sentia muito a questão estrutural desse físico maravilhoso. quando, e quando chegava da competição no outro dia, tu é doido, né? Ir pra aula ou então pro serviço. Coisa de gente não. Gente, agora a gente está quase finalizando e eu gostaria de saber de vocês, né?
algo que aconteceu, uma história muito, muito marcante no handball, que vocês possam estar compartilhando aí com a gente. Marcante mesmo a questão do brasileiro que eu comentei antes, né? Que fomos vice-campeões, nunca tinha acontecido na história do Tocantins. O Jean, inclusive, estava junto comigo. Meu pivô aí forte aí, melhorzinho que tá tendo. E é isso aí, vai ter quase todo mundo chorando de felicidade e tudo. Então, assim, foi um vice que pra gente foi como se fôssemos campeões, porque foi a primeira vez que chegou, a gente realmente montamos uma seleção no estado para chegar lá forte. E inclusive isso gerou até debates e confusões aí no estado, falando mal da nossa seleção, mas que para mim, questão de jogar fora, montar uma equipe, para mim é super certo. Inclusive, se não fosse, Pinheiros não fazia seleção, Taubaté não fazia. E a gente fez o que a gente achou certo e chegamos lá e fizemos bonito. Inclusive no outro ano, que foi em Joinville, Santa Catarina. Chegamos na semifinal contra o Ceará, um time muito forte, acabado de descer da primeira divisão. Então foram bons jogos. Na fase de grupo mesmo, a gente ganhou bem tranquilo de todas as equipes, inclusive até de Paraíba, que era um time que tinha acabado de sair também da primeira divisão. Um time muito forte. E a gente olhou assim pro outro depois do jogo e falou assim, velho, a gente ganhou do time que tava na primeira divisão. Será se não dá pra gente chegar lá? Chegamos na semifinal, acabamos perdendo, mas muita experiência aí durante as competições fora. Show, maravilha. Nossa. Você, Maria. Eu tenho uma história, vou resumir, que é bem pequenininha. Nós fomos com um brasileiro em Fortaleza, e aí nós ficamos no hotel de frente pro mar. De frente pro mar. Aí, as meninas, nós, em contexto geral, nunca tinha entrado no mar, nem conhecia o mar. E aí, fomos pra praia e tal. Fomos a nossa diretora e era só a gente, né? A Adila tava, inclusive. E aí, ninguém nunca tinha entrado no mar, foi entrando, aí a onda veio, aí tava tudo rasinho, tranquilo. E aí, quando chegou lá no fundão, a onda veio, levou todas as ratinhas pro fundo. Aí todo mundo se afogou. Aí, pra salvar, veio as pessoas que estavam surfando lá. Aí cada um pegou uma menina, um Cilto, tadinho, que nem queria entrar na água, entrou na água, pegou uma menina, ele se afogou junto com ela. E, gente, aí veio o bombeiro, veio não sei o quê. Eu sei que no final, acho que foi a Adila, a Paloma e a Jennifer. E a outra lá, a outra menina, não lembro o nome dela, se afogaram e foram pro hospital. A Jennifer parece que teve parada cardíaca, alguma coisa assim, respiratória, enfim. Elas ficaram ruins. No outro dia, era a final do jogo, a gente foi campeã. Fomos campeã brasileira nessa época, 2010. E é a história mais linda que a gente tem, assim, de afogamento. E eu fiquei lá na praia, eu, a Carol, a Juliana, só rindo lá, brincando com a areia. E todo mundo se afogando. Que lindo. Quero saber quem era a maior rivalidade de vocês na época, né? Que tava aí no auge. Agora, em tempo de juvenil, creio que era o pessoal de Xambioá. Que no tempo era o Eric, o Moreninho lá, o fintador, o Ítalo também, que era do time. Então era uma equipe muito forte. E quando competia com a gente, sempre era disputa muito pegada. Que eu jogava por Tocantinópolis. E aí quando a gente se via, a gente já sabia, velho. A gente fazia, vai fazer quantos gols? Não, fazer tantos gols. Aí não, beleza, se não fizer, a gente paga a coca. Aí beleza, aí sempre era assim. Um querendo apostar que fazia mais gol que o outro, aí quando se enfrentava, falando que ia fazer o gol em cima do outro. Então, vou passar por ti, mas não vai passar não. E era sempre assim. Nossa, tem várias fases, então vamos por partes. A primeira, assim, a gente teve muito embate com Tocantinha. A gente tinha muito embate com Tocantinha, porque elas batiam muito, elas tinham uma pegada muito forte. E a gente sempre treinou engajamento, então foi sempre muito mansinho, sabe? Aí depois veio Paraíso, adulto, que também batia muito.
Até hoje. Até hoje bate. E agora, assim, atualmente, eu acho que o maior embate não, antigamente, na verdade, a gente teve muito embate com a Smack, que a gente jogava muito com a Smack, contra a Smack, só que a gente nunca ganhava, só que a gente era pequenininha e elas eram professoras de educação física, tinha um porte físico do caramba, cada perna, assim, lapa de perna. E a gente ficava, meu Deus, vamos perder de novo. Mas teve uma vez que a gente deu um arroxo, mas a Smack, eu vou colocar ela como a maior equipe rival, assim, que a gente teve, maior embate que a gente já teve na vida. Nunca ganhou. Então, Eu... a gente sabe, né, que o handebol ele é muito de contato, tem aquela porradaria. Tem algum atleta, assim, que você, quando entrava em quadra, rolava aquele 2 minutos, aquele puxão, e que depois vocês viraram amigos com o correr dos jogos, jogaram na mesma equipe, alguém assim que você se lembra? Rapaz, é difícil lembrar esse trem, ó, velho. Sério mesmo. Teve nenhuma Bem- treta dentro de quadra, vocês? Cara, Briga eu com também ninguém. nunca briguei. Não tenho como falar essa questão de treta, não. O máximo que aconteceu foi eu reclamar com o árbitro, assim, ô, tá puxando aqui, mas com o atleta eu sempre fui ensinado da minha base, que foi bem curta, comecei com 15 anos já, que eu não era pra brigar com atleta nenhum. Se fosse pra reclamar, eu falava com o meu técnico, e se eu não falasse com o técnico, eu conversava com o árbitro. Então, Ai, É. que maravilha. Nunca tive treta com ninguém, assim. Até porque eu jogo em várias, assim, a equipe que me convidar, eu tô jogando. Então, já joguei por Paraíso, já joguei por Miracema, os times de Goiânia, enfim. Então, eu nunca briguei com ninguém, eu sou bem good vibes. sempre tentando criar amizades onde vou. E quanto às premiações pessoais, a gente sabe que no universitário a gente ganha aquele tirantezinho de melhor atleta. Tem alguma outra premiação individual que vocês já ganharam? Não. Cara, tem os certificados, né, de melhor armador direito, melhor ponto direito, medalhas também de melhor ponta, tempo de base. E, inclusive, em Augustinópolis foi a primeira vez que, na verdade, foi o primeiro ano que teve a Liga Tocantinense. E aí teve uma competição lá em Augustinópolis que fez uma seleção da parte norte do estado. E aí, esse foi o primeiro ano que eu joguei na armação. E eu fui o melhor armador direito da competição. Aí eu olhei assim, rapaz, tô bem demais na foto. Nossa, eu tenho uma medalha, inclusive, muito linda, meu Deus, até hoje. Eu acho que quem vai lembrar muito bem desse dia é o Breno, que ele estava comigo, ele chorou horrores, assim, super emocionado. Que foi um brasileiro que a gente foi em Anápolis, que foi a Copa Anápolis bem faz muito tempo. E eu ganhei como melhor armadora direita. Foi armadora direita da época que eu jogava na armação e a Jennifer era central. E foi assim a melhor premiação que eu já ganhei na minha vida, gente. Foi muito lindo, muito lindo. E sabendo assim, como é que tá a expectativa de vocês? No caso, o Zé, quando for voltar a jogar, a Maria, sobre competições. O que que vocês aguardam de competições? Como é que tá o cenário atual do Tocantins para vocês? Cara, com o Conecta entrando agora, né? O Conecta Handball, as expectativas são grandes, né? Que esse projeto tá sendo criado por 4 pessoas da direção, que no caso é a Amanda Cavalcante, Gabriel Dena, Aldilei e eu, José Alfredo. Então, assim, nosso intuito é o quê? É promover o esporte de novo aqui no estado, porque, querendo ou não, esse ano mesmo não teve nenhuma competição para a equipe adulta. Teve intercâmbios do Handmax, mas assim, competição mesmo, não teve, fora os Jets, não teve. Então, o intuito do Conecta é promover esse esporte de novo, o handball de novo no estado. Então, a nossa expectativa é de ano que vem fazer mais competições, trazer pessoal de fora do estado para competir com a gente, porque só a gente viaja para fora para, por exemplo, para Goiás, para o Maranhão, mas competição aqui no estado não tem. Então, assim, a Liga Tocantinense, ela era para estar promovendo essas competições do adulto. Só que não tá tendo questão do adulto, tá tendo dado de base, que inclusive vai ter em dezembro de novo. Mas é isso aí.
Eu esqueci a pergunta. Qual que é a sua expectativa com os campeonatos e como que tá, o que você acha, como é que tá a situação tocantinense agora? Se tá tendo campeonato, se não tá, o que que você espera? Nossa, a situação aqui no estado, eu acho que tá bem complicado, porque faz mais de quantos tempo que não tem nenhuma competição? Acho que faz muito tempo que não tem. Teve uma em 2023, em Paraíso, e eu acho que foi a última. Mais próxima. Nossa, mas assim, e tem muita, eu acho assim, que tem muito atleta que quer participar. E aí acaba participando, por exemplo, dessas competições universitárias. Só que tem atletas que não querem participar dessas competições, que é um nível um pouquinho mais alto, não que seja um nível baixo, mas é porque, assim, é muito tempo de esporte e tal, e aí eles querem uma competição que. Na verdade, esse ano teve uma competição em Araguaína, que foi o pessoal de lá mesmo que fez. Mas assim, são casos à parte, que no caso foi o Hand Day. O Hand Day é organizado pelo pessoal do UH, que é a União Araguainense de Handball, mas são bem específicos. Eles juntaram lá, fizeram a competição e chamaram equipes convidadas, só. Então, na verdade, eu acho que o que que ocorre aqui no estado, por exemplo, são competições em regiões. Então, assim, é muito específico, não é uma competição que reúne o Tocantins inteiro, não tem. E Tipo é o o que Campeonato falta. Tocantinense, uma Copa Tocantinense, que foi, ó, tem muito tempo que não tem no estado, muitos anos. E assim, essas competições são onde a nova geração vê o pessoal mais velho jogando, tem alguém para se espelhar. Então, quando não tem essas competições, vê só em treino, como é que você vai ver? Ah, não, aquele cara realmente é bom. Só vê em treino. Aí o cara fala, eu jogo, já joguei mais que o cara do adulto. Eu vou me espelhar nele por quê? Eu vou espelhar o cara de fora. Aí prefere se espelhar no pessoal do Goiás, do Maranhão, do Pará, que é onde jogam mais a questão da pessoal de base do que o próprio pessoal daqui, que tem muitos atletas bons aqui, que são do adulto, mas não jogam em lugar nenhum porque não tem competição no estado. E teve uma época também, eu não sei se tu chegou a acompanhar, vocês chegaram a acompanhar, mas teve uma época que o Tocantins ele montava uma seleção, ele fazia uma seleção, ele fazia treinos, convidava pessoas, as pessoas se voluntariavam, e assim, eles montavam uma equipe muito boa e participava de competições fora, e era muito Jogava brasileiro legal. de clubes. Sim, hoje não tem mais isso, então assim, Aí você vai pra fora lá, vai assistir um brasileiro de clubes, não tem Tocantins. Por quê? Porque não tem uma seleção do estado. Não tem a competição para fazer uma seleção do estado. Quando vai jogar é a Copa Nápoles, que é bem específico. Vai jogar um campeonato no Pará com outra equipe que não é nem a daqui do estado. Então, assim, aqui no Tocantins eu vejo que a questão do adulto está bem largada. E aí o Conecta está entrando justamente para ver se a gente consegue reestruturar a base, a questão da base adulto, masculino e feminino. Que maravilha. Então as expectativas são muito altas, né, principalmente para vocês que jogam, pra gente que joga, né, a gente precisa ter esse apoio. E pessoal, agora a gente está quase aqui já no final, aí sim, gostaria de saber, assim, forma pessoal mesmo de vocês, o que o handball mudou na vida de vocês, quais foram algo que vocês não fariam se não tivesse sido através do handball? Muita coisa, lesão, dor de cabeça, as coisas. Boas. Não, mas brincadeiras à parte, viagens, velho. Eu viajei para lugares que eu nem pensava que iria viajar para competir. Então, assim, o handball ele nos proporciona momentos muito bons em nossa vida. Então, conhece pessoas novas, pessoas legais, que a gente leva para a vida inteira. Então, assim, ó, quando eu entrei no IFTO para estudar, agora, eu fui montar uma equipe de handball lá e eu conheci um menino aleatório, ele jogava vôlei, aí foi para um treino lá só para conseguir uma pulseira para ir para as festas. E acabou que ele gostou do esporte. E até hoje está jogando, virou árbitro também, é o Ismael, Maravilha. amigo meu muito próximo, muito gente boa, meu amigão. E assim, são momentos que só são proporcionados pelo esporte. Pelo esporte. Então, assim, é muito gratificante. nossa, eu conheci tantos lugares, assim, tantos lugares. Tanto, aqui o Tocantins eu conheço inteiro, né? Não vale. Mas fora eu conheci vários lugares com várias equipes diferentes, não só a mesma equipe que a gente joga até hoje, que é o Fênix.
Mas, assim, eu sou uma pessoa muito reclusa, sou muito fechadinha no meu mundo. Então, o handball, ele fez com que eu me conectasse com outras pessoas, coisa que eu não gosto, mas enfim, tô brincando. Me fez, conhecer pessoas novas. Nossa, é muito estranho, porque quando a gente conhece pessoas novas, a gente conversa sobre o handball no município, no estado, e é muito diferente. É uma realidade totalmente diferente. Mas tirando isso, eu acho que é mais essa questão de convivência, a gente já fica de... Socialização. Sim, é isso. Não, então a gente sabe, né, o poder transformador que o esporte tem na vida de uma pessoa. E fechando aqui, a gente agradece a participação de vocês. Eu que agradeço. São 2 atletas aí renomados que estão participando das competições, Renomado. que estão participando das nossas competições e esperamos vocês na nossa Copa Tocantinense que o Conecta está fazendo. Então, assim, dezembro vai vir competição, a gente espera participação, engajamento Dia 13 e 14, viu, de dezembro. e Inscrições abertas. novamente a gente agradece a participação de vocês. E aí, pessoal, vocês curtiram? Esse foi o nosso segundo episódio do Conecta Handball, um podcast aí que reúne esses atletas, né, onde a gente conheceu um pouquinho da história deles. E a gente conta, né, com vocês aí para os próximos episódios, né? Estamos presentes, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais, @Conecta Handball e se mantenha conectado. Divulgue, compartilhe e não perca nenhum dos nossos próximos episódios. Isso aí.